Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Silvino, sou farmacêutico clínico e aqui você aprende a ter mais segurança e técnica no cuidado centrado na pessoa. E quando nós farmacêuticos precisamos trabalhar com pacientes, bate aquele medo. E por que bate esse medo? Normalmente, porque nas faculdades nós aprendemos que o nosso foco tem que ser o medicamento. O farmacêutico é muito bom em química, em fisicoquímica, em matérias analíticas e de matemática, de farmacologia e por aí vai. Porém, quando temos que falar do paciente, bate aquela dúvida, porque nós não temos contato com o paciente durante a faculdade. E quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós nos deparamos com uma situação totalmente diferente. E nesse mesmo contexto, entra a farmácia clínica, onde o foco deixa de ser o medicamento e passa a ser a pessoa. E nessa nova filosofia, o paciente consegue mais resultados e passa a ser valorizado. Porém, como mudar o foco do medicamento para o paciente e superar o medo? Eu passei por esse processo, eu vivenciei tudo isso e vou contar para vocês como eu superei esse medo. E não só vou falar como eu superei, como eu vou dar dicas para vocês de como vocês farmacêuticos também podem superar os seus medos e assim conseguir mais resultado. Você quer saber mais sobre isso? Bora lá! E para começar a falar sobre como eu superei o medo, deixa eu contar um pouquinho como foi o início da minha carreira como farmacêutico. Eu me formei e comecei a trabalhar numa drogaria. Antes de eu me formar, eu fiz estágio nessa drogaria. E conheci o pessoal, eles gostaram do meu trabalho, eu gostei também da drogaria e eu decidi que após eu me formar, eu iria trabalhar com eles como farmacêutico responsável. E bem, do estágio para o trabalho é uma diferença monstruosa. E olha que eu aprendi muito no estágio. Eu aprendi algumas noções sobre onde ficavam os medicamentos, algumas indicações, algumas tarefas pertinentes ao farmacêutico. Porém, quando você é contratado e não é mais um estagiário, é tudo totalmente diferente. E eu lembro, nos primeiros dias, que apesar de eu ter conhecido na faculdade toda a parte teórica, e a gente aprende muito por cima sobre o que é um medicamento genérico, o que é um similar, o que é um medicamento de referência, quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia encontrar os medicamentos na drogaria. Tinha uma parte de genérico, uma parte de similar, uma parte dos medicamentos de referência. Eu demorava um ano só para encontrar os medicamentos. Isso me dava muito medo, porque eu queria saber. Sou formado, sou farmacêutico, como que eu vou poder orientar as pessoas se eu não conheço o local de trabalho, se eu não sei o básico? Porque eu pensava, saber onde estão os medicamentos é o básico e eu não consigo visualizar, eu não consigo entender. E na época eu tinha um gerente muito legal, muito gente boa, o Eduardo. E eu acredito que eu comecei a trabalhar nessa drogaria, eu aceitei a proposta por causa dele. O Eduardo é um cara assim, fantástico e ele me ajudou muito. Então ele fala, Rodrigo, é normal, uma coisa que você aprende na faculdade, outra coisa é a vivência. Você vai aprender muita coisa aqui. E só com o tempo você vai conseguir se adaptar, mas fica tranquilo, daqui a uns meses você já vai estar bem pra caramba aqui. E eu ia trabalhando, ia conhecendo cada vez mais, estudando também. Só que eu tinha muito medo. Eu tinha tanto medo que se, por exemplo, eu tivesse que ficar sozinho na drogaria, sozinho que eu falo
fala é se o Eduardo ou se algum balconista experiente, me dá um desespero. Eu pensava, e se entra aqui na drogaria algum paciente e me faz alguma pergunta que eu não sei responder? O que eu vou fazer? Se eu não conseguir encontrar o medicamento, se eu não souber qual que é a indicação correta, e se ele precisar de mim, e um monte de coisa na cabeça, e a gente cria aquele fantasma, a gente cria aquele monstro que muitas vezes nem chega a acontecer. E eles me ajudaram muito, e eu aprendi muito nessa minha primeira experiência. Tanto na parte dos medicamentos, da localização, de saber as questões de vendas também, né? Porque a drogaria, ela tem uma questão comercial também. Ela vive por quê? Porque existe um dinheiro, existe um fluxo de caixa e isso é o que faz o pagamento dos funcionários, que faz com que o dono consiga comprar mais mercadorias e assim a drogaria consegue sobreviver. Então eu também precisei aprender essa parte comercial para ajudar nas vendas, ajudar na disposição dos produtos na unidade, na farmácia e todas essas coisas que fossem importantes para a minha drogaria, né? E também na questão das indicações, que não é porque a gente se forma que a gente sabe todas as doenças, sabe para que servem todos os medicamentos. Uma coisa é você estudar na faculdade, olha, a classe dos beta-bloqueadores fazem isso, a classe dos diuréticos fazem aquilo, a outra é você saber o nome dos medicamentos. Então, até mesmo o nome de medicamentos comuns, muitas vezes eu não sabia para que ele servia. Eu às vezes conhecia a classe, conhecia o mecanismo de ação, mas conhecer o nome do medicamento é importante, porque o paciente vem ali com uma receita, com o nome do medicamento. Ou ele pergunta diretamente através do nome, ele não pergunta através da classe ou através do mecanismo de ação. Então eu fui aprendendo também, esse medicamento serve para isso, aquele medicamento serve para aquilo. E aos poucos eu fui perdendo um pouco o meu medo. E uma estratégia que eu utilizei, de maneira até intuitiva, mas que eu utilizo até hoje, consiste em dar pequenos passos. Então, a primeira vez que eu estava no balcão, eu não ia chegar indicando medicamento para algum paciente ou querendo falar de algum assunto que eu desconhecia. Então, eu fazia o simples e o básico. Aquilo que eu conhecia eu falava, aquilo que eu não conhecia eu escutava mais e falava menos. Então, às vezes o paciente chegava com alguma dúvida, alguma coisa diferente, então eu ouvia, aprendia com o paciente também, não ficava querendo mostrar que eu sabia mais que todo mundo, porque nesse sentido o medo é até bom, porque ao eu ter medo, eu não falava aquilo que eu não sabia, então eu não colocava o paciente em risco, porque é tão importante quanto você dar uma orientação assertiva é você não falar algo que vá prejudicar aquele paciente. E com o tempo eu fui aprendendo onde estavam os medicamentos, quais eram os princípios ativos, para que os medicamentos serviam, para que eu podia fazer algumas indicações, fui conhecendo mais sobre algumas patologias, principalmente aquelas que eram mais comuns ali na região onde eu morava, onde eu trabalhava também. E com o tempo eu fui perdendo um pouco desse medo e fui avançando. Porque pensem bem, se hoje eu atendo um paciente e ele me faz uma pergunta que eu não sei, mesmo que eu não consiga dar uma resposta de imediato para ele, ou que eu tenha que pedir ajuda para alguém, eu vou aprender. Aquele paciente me perguntou aquilo aquele dia, eu não soube responder. Daí eu vou pesquisar. Eu pesquiso e eu aprendo. Então é assim que a gente dá continuidade nesse caso. Quando eu vier um outro paciente com a mesma queixa ou uma queixa semelhante, eu já vou saber o que eu tenho que fazer. Aí aos poucos eu fui aprendendo, fui me soltando.
consultando, perdendo medo. E não é porque eu estava perdendo medo que eu não errava. E eu errei, muitas vezes eu errei. E tem até alguns casos engraçados de erro. Teve um caso específico, logo quando eu entrei, que chegou um homem, ele estava assim, me olhando para o lado, olhando para o outro, procurando alguém para conversar. Daí tinha mais para frente uma mulher, né, que era a balconista, e ele queria falar comigo. Até eu não sabia o que ele queria, às vezes era alguma coisa em particular, e ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, pega ali para mim um azulzinho. Daí na hora eu comecei a pensar, olhei para um lado, olhei para o outro, caramba, o que será que é o azulzinho? Daí eu pensei, será que não é o medicamento da MS, porque a embalagem é azul? Oh não! E daí tinha um outro medicamento que tinha caixa azulzinha, mas eu não sabia o que era. O paciente estava do meu lado, né? E o Eduardo, ele estava um pouquinho mais pro lado. E eu falei: ô Du, onde está o azulzinho? Nesse momento o paciente deu uma risada. E o Eduardo também, ele chamou: Rodrigo, esse daqui é o Viagra. Eu falei: ah, é? Ah, eu não sabia. Eu pedi até desculpa para o paciente. E o paciente falou: não tem problema não, fica tranquilo. Você é novo aqui? Eu falei: eu sou novo, sou farmacêutico, sou recém-formado, estou ainda me adaptando aqui a algumas gírias aqui do dia a dia. Essa daí eu não conhecia, é bom ficar sabendo. E daí é muito bacana que a gente aprende com os erros. A gente não pode pensar que se nós errarmos vai ser o fim do mundo. O que nós temos que ter consciência é que nós não podemos ter erros que causem prejuízo na vida do paciente. Mas errar, a gente vai errar. E só o fato de você estar formado significa que você tem algum embasamento. Você não chega ali no balcão totalmente leigo, sem saber nada. Você sabe, você tem um conhecimento. Agora você vai consolidar aquilo que você aprendeu na faculdade na prática. Isso requer tempo. E estudo também. Tem farmacêutico que acha: eu tive na faculdade, então agora eu tenho que saber tudo. Não tem como. É muita coisa. Você vai ter que estudar, você vai ter que ter calma, você vai ter que aprender, vai ter que perguntar para outras pessoas. E é sempre daquele jeito. Vá devagar, um passo de cada vez. Não fale aquilo que você não sabe. Não queira se aparecer. Não pense: porque eu sou farmacêutico, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso mostrar que eu sou seguro, que eu faço acontecer. Tenha humildade. Aprenda com o próximo. Estude, que isso vai fazer total diferença na sua vida. E passado uns 2 anos já de trabalho no balcão, eu me sentia totalmente seguro. Claro que eu tinha ainda muito a aprender, mas eu já não tinha aquela insegurança no começo, aquele medo de falar com o paciente, de ficar sozinho. Eu já comecei a dar orientações farmacêuticas mais qualificadas, comecei já a falar de interação alimento-medicamento, dos melhores horários para o paciente tomar o medicamento. Tanto é que nessa drogaria eu tinha 2 outros balconistas que eram muito bons. Eles não eram um pouco bons, eles eram extremamente bons. O Serginho e o Rinaldo. Sabe aquele cara que nasceu na farmácia? Que metade do bairro conhece? Eram eles. Eles sabiam muito de indicação. Eles sabiam muito de vendas também. O Serginho fazia um negócio assim com a vitamina. Aqui, ó, pá. Ele vendia aquilo com uma facilidade. E a maneira que eu fiz para conseguir também ter um bom destaque em vendas era exatamente sendo um profissional qualificado. Então, muitas vezes eu não era tão bom em vendas quanto eles. E não eram tantas pessoas que me conheciam ali, mas cada paciente que chegava ali eu tratava com muito amor, com muito respeito e fazia o meu melhor. Eu ajudava, eu dava orientação, eu
eu gastava um tempo a mais, eu não ficava pensando só nas vendas. Aquela venda que era pequena e a venda que era grande, eu tratava do mesmo jeito. E eu tratava os pacientes muito bem. Tanto é que depois de um tempo, muitos pacientes começaram a me procurar também. Então, mesmo eu sendo farmacêutico, no começo eles procuravam aquelas pessoas que eles conheciam, os balconistas. Mas com o tempo eles começaram a conhecer o meu trabalho também. E eu comecei a ter os meus pacientes que vinham lá na drogaria e me procuravam. Então eles chegavam assim, no começo era assim, eu ia atender o paciente, não, eu quero falar ali com o Serginho. Não, eu quero falar ali com o Rinaldo. Caramba, ninguém quer que eu atenda. Com o tempo, começou a reverter um pouquinho a história. O paciente chegava, os balconistas iam lá falar com ele, né, com o paciente, e o paciente falava, quero falar com o Rodrigo, quero falar com o farmacêutico. E olha que bacana. E isso é saudável. A gente tem os nossos pacientes que gostam do nosso jeito, como também vão ter pacientes que vão querer conversar e comprar ou tirar alguma dúvida com os balconistas. A gente não pode desmerecer o trabalho deles. Da mesma forma que eles abençoaram muito a minha vida, me ensinando muito, sempre que podia, eu ensinava eles também. Então eles me ensinavam muitas coisas ali da prática do dia a dia e eu ensinava muitas coisas da parte aí mais técnica, da faculdade também. Às vezes alguma dúvida que eles tinham para fazer uma indicação, alguma dúvida que eles tinham para poder dar uma orientação melhor, eu falava, olha, você pode orientar isso, isso e isso, dar uma explicação um pouquinho mais técnica. Eles gostavam bastante e eles também me falavam bastante sobre tudo aquilo que eles conheciam. E essa troca é muito boa. E aos poucos eu fui deixando de ter esse medo ali de ter contato com o paciente, de trabalhar com ele e comecei a fazer isso de maneira natural. Eu já nem pensava tanto, não ficava com tanto medo. E isso foi muito bom para mim. E minha carreira continuou e eu continuei estudando e continuei trabalhando com pacientes. E eu via que tinha ali uma oportunidade. Por quê? Os pacientes, eles não eram tão bem acompanhados. E eu sentia que eu podia fazer mais por eles. Eu podia de fato melhorar a hipertensão, o diabetes, fazer um acompanhamento mais próximo deles. E eu vinha buscando soluções para isso. Então eu estudava muito e num determinado momento da minha vida eu decidi fazer uma especialização em farmácia clínica. Então eu falei, eu preciso ver com profissionais que entendem dessa área, né? Então eu comecei o meu curso de especialização. Eu estava trabalhando e nesse momento eu estava trabalhando num programa do Estado, o Dose Certa, um programa de dispensação. Lá eu conseguia ter bastante contato com os pacientes, fazer dispensação qualificada, mas eu gostaria de fazer muito mais pelos meus pacientes. E por isso que eu comecei a minha especialização. Ótimos professores, as matérias também eram muito boas. Só que eu via a especialização passando e nada mudava na minha vida. Por quê? Eu precisava de fato trabalhar com os pacientes, fazer algo diferente. Eu queria evoluir, porque eu já estava tão seguro ali da minha clínica no balcão, de organizar os processos, de fazer orientação qualificada, de fazer farmacovigilância. Então tudo isso era muito bom e eu tinha resultado. Mas eu queria mais, eu queria dar um passo à frente. E fazendo a especialização eu vi que talvez eu não ia conseguir. Falando, tem algo que está me prendendo. Eu não vou iniciar aqui não é possível. Falei, eu preciso dar um passo diferente na minha vida. E daí eu saí desse programa do Estado e eu fui trabalhar numa UBS, que é um posto de saúde. Eu nunca tinha trabalhado num posto de saúde. Eu não tinha noção do que era trabalhar com equipe multidisciplinar no sentido de médicos, enfermeiros. O que eu conhecia era da farmácia, era a minha zona de conforto. Mas eu aceitei o desafio. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar o medo me impedir de dar continuidade. Eu vou trabalhar nesse posto de saúde.
E eu fui trabalhar no posto. Não conhecia nada, era totalmente diferente. Era uma listagem específica de medicamentos, era um sistema de dispensação diferente, de registro. Porém, eu não estava no zero ali. Eu já tinha muita experiência com balcão, muita vivência. Então, muito daquilo que eu usei nesses anos todos que eu já estava formado, eu implementei lá. E eu comecei pelo básico. Eu falei, tá bom, eu ainda não conheço nada aqui, mas eu sei organizar uma farmácia. Então, organizei as fichas, vi o POP, vi as tarefas dos técnicos de farmácia, otimizamos o tempo, fizemos uma limpeza ali da casa, deixamos tudo bem organizado, tudo bem arrumado, e eu dei um prazo para mim mesmo. Eu falei, eu tenho 3 meses para aprender tudo, não tudo, né, mas o principal, e depois eu vou iniciar a clínica. Eu quero fazer consulta, eu quero trabalhar junto com os enfermeiros, junto com os médicos, eu quero fazer algo diferente, que eu não tive a oportunidade de fazer ali naquele programa do Estado. E se eu não conseguir fazer aqui, na UBS, eu volto para a drogaria e eu vou fazer isso. Não sei como, mas eu vou fazer. Enfim, tive medo, muito medo, e por vezes eu até pensei, caramba, que besteira que eu fiz, larguei um emprego certo para vir para um outro totalmente diferente, pode ser que agora eu me ferre. Porém eu já estou aqui, né? Então, vamos continuar. E continuando a faculdade também, e continuando a pós-graduação também, eu fui elaborando fichas de atendimento clínico do farmacêutico. Então eu comecei a estudar, a elaborar fichas. Então eu usei alguns livros que eu tinha e usei alguns materiais também sobre cuidado clínico de fazer. Eu elaborei um passo a passo de como seria a minha consulta. Eu ia fazer isso, ia perguntar isso, imprimi tudo bonitinho e eu tinha minha ficha para fazer o atendimento. Então, eu tinha assim, uma farmácia, consegui organizar a minha farmácia em 3 meses, consegui aprender os processos nesses 3 meses, e eu tinha ali já um passo a passo de como seria a minha consulta. E daí eu apresentei isso para minha gerente na época. Minha gerente é Carol, uma enfermeira muito competente, e ela gostou bastante do projeto, ela me deu várias dicas, e uma das coisas que ela já logo falou é: quando você vai começar? Aí eu desconversei um pouco, eu pensei, logo eu vou começar daqui a uns 15 dias, daqui a um mês. Eu tentei enrolar porque eu ainda estava com medo. E ela falou, não, Rodrigo, eu quero uma data. Põe uma data, quando você vai começar? Daí eu acho que a gente colocou em 2 semanas, mais ou menos, que eu iria começar. E naquele momento não tinha mais para onde eu fugir. Eu ia ter que atender o paciente. Eu estava comprometido, eu tinha uma meta a ser cumprida, porque eu fiz todo um projeto onde eu tinha uma meta, onde eu tinha um passo a passo de como seria feito, e agora era atender ou atender o paciente. Fomos fazer a busca dos pacientes, porque eu não tinha paciente. Agora a vantagem para quem trabalha numa drogaria, para quem trabalha no hospital, para quem trabalha no posto de saúde, é que os pacientes vêm até gente. É diferente de quem tem um consultório particular, que precisa fazer a captação, vamos dizer, de uma maneira muito mais ativa. E lá no posto de saúde, o que eu fazia? Eu ficava ali no balcão e ficava identificando possíveis candidatos ao meu atendimento. E eu já pensei, vou escolher aqueles mais simples, os mais fáceis e que usem poucos medicamentos para eu atender.
Então eu vou fazer uma coisa bem simples, que eu preciso começar. Vamos começar pelo fácil, né? Não vamos começar pelo difícil. E teve uma senhora que chegou ali na farmácia, era uma senhora mais magrinha, e ela estava com muita dificuldade de entender como é que tomava os medicamentos, e estava perdida. Daí eu falei, é essa que eu vou atender. E o meu foco na consulta, basicamente, vai ser fazer uma orientação para ela, vai ser tirar as dúvidas dela, ajudar para que ela controle melhor a hipertensão, diabetes, enfim. Se tiver algum problema mais, eu vou ter que resolver, mas tomara que não tenha. Essa foi a primeira que eu atendi. Enfim, chegando no dia da consulta, eu com todo o material, com tudo certo, eu já tinha um horário no consultório separado para eu atender. Eu estava nervoso. Eu acho que era uns 40 minutos de consulta, eu devo ter ficado 1 hora. Eu passei do tempo, eu parecia um robô falando. Você já passou com algum farmacêutico? É claro que eu não tinha passado por um farmacêutico. Não passei. Então, o meu objetivo aqui é que você tenha um melhor resultado com os tratamentos que você faz uso. Então, a gente vai verificar os medicamentos que você está fazendo uso e vamos também cuidar para que haja um uso racional de medicamentos. Minha finalidade aqui não é de prescrever medicamentos e também não é uma consulta médica, mas é trabalhar em conjunto com a equipe. Enfim, eu devo ter falado lá alguma coisa que eu decorei e eu não sabia direito, estava com medo, mas foi. Deixei ela falar, ela falou, me trouxe as receitas, isso é fundamental, pedir para trazer as receitas, trazer os exames, trazer uma sacola com os medicamentos. E logo de cara eu já vi que o caso dela não era tão simples. Na farmácia ela chegou com uma receita que tinha uns 2, 3 remédios. Porém, no dia da consulta ela trouxe um monte de receita e tinha mais remédios. E observando como ela fazia o uso daqueles medicamentos, ela de fato estava usando os medicamentos tudo errado. Tinha medicamento que era para tomar uma vez ao dia, outros era para tomar 2, e ela tomava tudo uma vez, alguns ela não conseguiu tomar, e estava uma bagunça. Era uma paciente que tinha insuficiência cardíaca congestiva, então a gente já imagina, né? Aquele monte de medicamento. E eu orientando ela um por um, olha, esse medicamento serve para isso, você usa desse jeito. Fiz um calendário para ela, escrevi medicamento por medicamento, como ela tinha que tomar, qual horário, para que servia. Fiz uma caixinha para ela separada, né, para colocar os medicamentos. Falei, olha, esse aqui é de manhã, esse aqui é à tarde, esse aqui é à noite. Toma desse jeito, toma certinho. Eu acho que eu entrei e saí ali do consultório umas 2, 3 vezes. Porque o calendário de medicamentos estava lá na farmácia, eu esqueci de levar. Teve mais alguma coisa que eu esqueci de buscar, acho que foi a caixinha que eu ia preparar para ela dos medicamentos. Eu separei os medicamentos dela, eu deixei na farmácia. Enfim, eu fiz um monte de coisa errada ali na minha primeira consulta. Eu estava morrendo de medo. Eu olhava os papéis para um lado, olhava para o outro, parecia uma barata tonta. Eu sabia e não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha prática, mas eu fiz de coração, foi com muito amor. Eu queria o melhor para aquela paciente. Eu queria, de fato, poder ajudar ela. E ela percebeu isso. No final das contas, ela gostou da minha consulta. Ela seguiu as orientações para fazer o uso conforme a prescrição médica. E eu também solicitei para que ela viesse no posto 3 vezes na semana para aferir a pressão. Porque já que agora ela ia passar a tomar mais medicamentos, será que agora a pressão dela não poderia baixar demais? Eu não sei. E uma das funções do farmacêutico é garantir a segurança. E
Depois que eu atendi ela, saí da consulta e falei, deu tudo certo, graças a Deus. Já sei onde que eu posso melhorar, isso aqui eu vou fazer diferente da próxima vez, isso daqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou acertar. E eu fiquei animado e continuei atendendo. E especificamente dessa paciente, ela retornou no posto, né, para aferir a pressão. E ela tinha lá no meu papel, né, as receitas que eu tinha solicitado para ela aferir a pressão. E era engraçado que ela ia ali na sala de enfermagem e falava, olha, o doutor da farmácia pediu para eu medir a minha pressão. Daí, que doutor da farmácia? De que você está falando? O doutor ali da farmácia. Ela me chamava assim. Olha só que engraçado, que bacana, né? E ela vinha e media. E uma vez ela medindo a pressão, foi visto que a pressão dela estava baixa. Então a pressão dela, quando ela aderiu aos tratamentos, baixou muito. E nisso ela passou com a médica reavaliou o uso dos medicamentos, suspendeu alguns medicamentos e encaminhou ela para o especialista, ao qual ela já vinha passando no cardiologista, né? Só que ela não vinha tomando os medicamentos corretamente. E daí a médica gostou bastante do meu atendimento, da minha evolução, das minhas intervenções. E superei parte desse medo. Porque eu consegui atender a paciente, consegui fazer as intervenções, consegui ali trabalhar com a equipe multidisciplinar. E depois daquele dia, cada vez mais eu fui me integrando, eu fui trabalhando com os outros profissionais, eu continuei fazendo consultas, continuei fazendo intervenções, mas eu nunca deixei de fazer também as intervenções ali no balcão, porque, na minha opinião, farmácia clínica não é só a consulta. Eu dou muito valor para tudo aquilo que eu fiz, para tudo aquilo que eu vivenciei, para treinar os técnicos, para organizar a farmácia, dar orientações ali na dispensação, para garantir a segurança, para trabalhar também com promoção, prevenção e recuperação, ainda no balcão. Eu acho que essa é uma das chaves fundamentais. Tem farmacêutico que fala, Rodrigo, eu tenho muito medo de fazer consulta, eu não sei nada, mas você já faz muita coisa importante, você já faz clínica, você já trabalha ali com os pacientes no seu dia a dia, você já ajuda muito. Não deixe as pessoas se desvalorizarem por causa disso. Não pense que você é um balconista de luxo, que o farmacêutico só dá prejuízo para o dono. O seu trabalho é essencial. E você não tem que esperar você ter condições para ter um consultório, condições para que o governo implemente alguma medida, que o dono da drogaria pense em estratégias para que você possa ser valorizado, que você possa fazer um serviço diferente. Nós podemos mostrar isso para a população. Nós podemos fazer um serviço diferenciado e, através disso, as outras pessoas vão nos reconhecer. O reconhecimento tem que partir de nós. E não a gente esperar que o próximo nos reconheça. Senão pode ser que não aconteça. E se vocês perguntarem para mim se eu tenho medo de fazer consulta, se eu tenho medo de atender, provavelmente hoje eu não tenho. Mas sempre que eu me deparo com uma situação nova, eu ainda tenho medo. O medo é natural e ele nos protege. Mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Nós precisamos ter o medo como uma proteção para que nós não cometamos erro. Mas precisamos evoluir. E a melhor forma de evoluir é um passo de cada vez. Você trabalha aqui, está melhorando, depois você implementa uma outra coisa. E foi assim na minha vida. Agora, em relação à consulta, eu aprendi muito depois que eu implementei, que eu coloquei na prática
automático. No começo a gente fica lá, PRM, é necessidade, é segurança, é efetividade, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Depois isso fica natural, você nem pensa mais, eu não uso mais ficha. Ao menos que seja algum teste de rastreio específico, que existem fichas extremamente importantes, eu não uso uma ficha para consulta, eu uso um papel, eu uso prontuário, eu me viro. Por quê? Eu aprendi a fazer sem pensar. É automático, virou uma prática profissional para mim. E essa prática, você tem que ter o paciente como foco. E quando você tem o paciente como foco, você faz o melhor para ele. E quando nós temos essas demonstrações que colocam o paciente como foco, nós estamos fazendo clínica, nós estamos fazendo um cuidado centrado na pessoa. E o farmacêutico que trabalha com foco no paciente tende a ter mais resultado, tende a ser mais valorizado. E é disso que nós farmacêuticos mais precisamos.